Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso possa crescer e inundar as nossas vidas com seu amor, com seu Espírito através de Cristo, nosso Senhor, nos faça abundantes e crescentes para o seu reino. Amados, hoje, domingo, primeiro dia da semana, vamos iniciar aqui uma nova lição do livro de Isaías, a lição número 28, que tem como título A Glória do Senhor. E o verso síntese está em Isaías 35, versículo 2, que diz assim: Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, ou como os montes do Líbano, né? Tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Vejam bem, meus irmãos, esse verso está aqui em Isaías 35, verso 2, e a semana passada nós estudamos o capítulo 33, né? Mas esse verso aqui está no capítulo 35. Na semana passada a gente estudou até o 33, versículo 20 e 21 aproximadamente, não foi? Pois bem, e vamos dar prosseguimento, né, a estes capítulos, né, 33, 34, 35, quando esse texto de hoje, o verso síntese, falando sobre a glória, todos verão a glória do Senhor. Como é que eles vão ver essa glória do Senhor? Como é que eles vão ver a grandeza de Deus? A glória e a grandeza de Deus. Como é que isso vai acontecer? Na semana passada a gente já viu na lição apontando ali, usando Jerusalém como uma tipologia da transformação do reino de Deus, como Deus vai fazer na nova terra para que os santos vivam de forma poderosa e vitoriosa. Só que aqui, no capítulo 35, verso 2, ele começa dizendo aqui, Deus o tornará tão belo como, né? Aqui ele está falando do deserto. A terra, que era um deserto, como nós vamos encontrar Isaías, né? Deus vai fazer com que o deserto se transforme em lagos. Olha que coisa linda, um deserto transformar num lago. O deserto é seco, não tem água, mas transformar num mar de águas. E no sentido de que ali, onde não tem plantas, tornará numa floresta viva. Já imaginou? Que poder, não é? Pois bem, essa linguagem lindíssima que nós encontramos aqui no livro de Isaías, que muitas vezes isso aqui é aplicado de forma corretamente ao mundo todo, pela transformação que este mundo vai passar fisicamente, mas, sobretudo, a mensagem espiritual, que é a mais bela de todas e que é a principal, que nós nos agarramos a ela. É que nós somos como esse deserto, sem vida, feio, né? Sem inspiração, só desolação. Foi assim que o Senhor nos encontrou. Nós somos como um deserto, mas quando o Espírito de Deus entra em nós e opera a transformação do velho homem para a nova criatura, a gente se torna belos, olha como ele diz aqui, ó, belos como os montes Líbanos, fértil, no sentido de gerar frutos, né? Como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Depois dessa transformação, é que nós estaremos prontos para ver, no sentido ver de entender, né? Entender a glória de Deus, saber dar valor à glória de Deus. Porque se você pegar um colar de pérolas e jogar nos pés de um porco, e no mesmo tempo você jogar uma fruta estragada, um mamão ali podre, né? Parte podre, o porco não vai para a pérola. O colar de pérola daria para comprar ração da melhor qualidade para ele para 10 gerações. Mas ele vai pisar a pérola. Não tem interesse naquilo. Ele vai para a fruta podre, porque ele não tem valor.
Ele não tem noção de valor daquilo, da riqueza que vale aquela pérola, né? Ele não tem noção. Então, por isso que o Senhor está dizendo que antes de mostrar a sua glória a esse povo, nesse país restaurado, primeiro ele vai tornar, ele vai transformar esse deserto, o contexto, as reticências aqui no início está falando do deserto, ele vai haver uma transformação. Assim como Deus transforma a natureza, ele vai transformar as nossas vidas para que a gente compreenda o que é a glória do Senhor, para a gente entender a grandeza disso, a santidade disto, a vida que há em tudo isso, né? Compreendendo isso, vai compreender todo o resto. Quem compreende a santidade e a glória de Deus vai entender o que é o mal, por que não fazer o mal, por que, né? Vai entender tudo. E assim nós veremos ou compreenderemos a grandeza, a majestade do nosso Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta. Aí aqui já vamos voltar aqui para o capítulo 33, para dar continuidade à lição, né? A pergunta 1 diz: estando o Senhor presente em Jerusalém, o que acontecerá com os barcos dos inimigos? Aqui na semana passada, a gente estudou nos últimos versos que Jerusalém, que Deus faria de Jerusalém uma cidade cheia de rios e de ribeirões, e que os navios dos inimigos, né, não navegariam ali, navios grandes, com velas, com muitos remadores, navios de guerra, não passariam ali porque não invadiria mais Jerusalém, né? Nós vimos isso. Então, esse verso aqui vai dar continuidade a esse raciocínio. Vamos ler. Mas neles, nos rios e ribeirões, não navegarão os barcos dos inimigos, nem os seus grandes navios à vela. As cordas desses navios estão frouxas, o mastro não fica firme, e as velas não podem ser estendidas. Assim, pegaremos todas as riquezas do inimigo, serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar sua parte. Pois o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem nos governa. O Senhor é nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Claro, voltando aqui ao contexto, Isaías foi enviado por Deus para ensinar o povo que não confiasse nas suas riquezas, nos seus homens valentes, nos seus homens sábios, não confiasse nos muros de Jerusalém e não confiasse em nada deste mundo, mas confiasse somente no Senhor, porque Ele era o protetor e o salvador. Então ninguém pode estar confiando em nada deste mundo, em ninguém deste mundo, para a salvação e para a proteção, que é o contexto aqui dessa mensagem. Então esse é o objetivo, é por isso que ele conclui aqui o versículo 23 dizendo isso. Olha, o nosso juiz é Deus, o nosso salvador é Deus, o nosso governador é Deus, o nosso Senhor é Deus. Ele é quem nos protege, ele é o nosso rei, ele é tudo, né? Ele é quem nós confiamos. Quando ele diz aqui que nunca mais Jerusalém terá inimigo, nunca mais Jerusalém será ameaçada por exércitos fortes e poderosos, como barcos cheios de soldados, de marinheiros atacando a cidade. Quanto maior o barco, quanto maior a vela, maior a quantidade de soldados que vinha contra Jerusalém. Então, ele está usando aqui uma figura de linguagem para dizer, né, para nós é uma figura de linguagem muito importante, que transmite a seguinte mensagem: vocês nunca mais terão inimigos, vocês nunca mais serão ameaçados, vocês nunca mais serão apavorados vendo barcos com grandes guerreiros e armas vindo atacar vocês. Se eu for o Senhor de vocês, o rei, o juiz, o governador, se eu for tudo isso de vocês, aí vocês nunca mais passarão por isso. Essa é a mensagem que ele está tentando passar aqui. E a mensagem que ele diz assim, ó, que esses navios que entrarem por estes ribeirões, por esses rios, para vir contra Jerusalém, rios que pertencem às terras dos judeus, às terras de Jerusalém, os que entrarem por estes rios
eles perderão a guerra de tal maneira que todas as riquezas que estão dentro destes barcos, né, prata, ouro, que aqui é o sentido literal. Daqui a pouco nós vamos para o sentido espiritual, mas primeiro vamos ao literal, né? As riquezas que eles trazem nesses barcos, né, eles perderão tudo, porque Deus tem um exército muito mais forte. Se Deus reinar sobre o seu povo jamais será ameaçado, jamais terá medo, porque quem entrar nesses rios para atacar Jerusalém, perderá. Né? Perderá tudo que tem. Até um aleijado vai, que não tem aleijado de Jerusalém, a figura de linguagem, né? Até um aleijado vai lá, será rico, pegará a sua parte. Essa é a diferença entre confiar no rei, homem de Jerusalém, literal, e confiar em Deus como Senhor, como rei, né, como Deus, para proteger e salvar Jerusalém. Essa aí é a grande diferença que está sendo posta aqui. Agora, quais essas riquezas, né? O que significa isso? Veja que ele fala algo muito importante. Ele está dizendo que eles não conseguirão vencer Deus e o seu exército, o seu povo, porque ele diz bem claro que ele deixa bem claro aí que esses barcos grandes aí, que eles estão vindo, eles estão com o seu mastro principal não está firme. Olha só. Que as cordas que amarravam o mastro, né, amarrava a vela no mastro e do mastro estendia para as extremidades do barco, essas cordas estavam soltas, não eram firmes. Vejam bem, meus amados irmãos, como isso é importante. Geralmente nas escrituras, nós vamos encontrar essa ideia de cordas ou de cordéis ligados à lei, a mandamento, à vontade de Deus. Ele até vai dizer lá que colocasse umas cordinhas, uns cordões, na extremidade da roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, de cor azul, para lembrar os seus mandamentos, a sua lei, a palavra. Olha que coisa linda. Mastro, aquele pau principal, falando do comandante. As hastes, que simbolizam árvores, pessoas, né? É o comandante. Esses comandantes são pessoas vacilantes, pessoas que adoecem, que morrem, que caem, né? Tanto esse mastro pode simbolizar aí o Senaqueribe, o rei que queria atacar Israel, Jerusalém, como pode simbolizar, e é o principal, é Satanás, que um dia ele vai cair. O reino dele não é firme, porque o reino dele não tem cordas, não tem lei, não tem fundamento, não tem um caminho firme, como são as leis de Deus, os seus mandamentos que trazem vida, que são luz. Ele anda na escuridão, eles não têm mandamento. Lâmpada para os meus pés, eles não têm isso. Veja que linguagem. Por isso que o reino deles vai passar. O reino que fica, o eterno, esse reino aqui, lindo e maravilhoso, que o Senhor tem preparado para o seu povo, é um reino de firmeza, de riqueza. E tudo isso que eles trazem, como sendo o mais precioso para ele, o seu ouro, a sua prata, eles perderão isso. E isso aí, toda essa riqueza que o mundo tem, pertence aos santos. Embora o texto não esteja falando que é esse tipo de tesouro que vai enriquecer o povo de Deus, a prata e o ouro. Isso não tem valor nenhum para o povo de Deus, a prata e o ouro. A prata e o ouro é apenas um símbolo de riquezas de um tesouro de conhecimento de Deus e de Cristo. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, a segunda pergunta da lição, que diz assim: o que acontecerá com as enfermidades do povo e com os seus pecados, com o pecado do povo? O que acontecerá com as enfermidades e os pecados do povo de Jerusalém? Desse povo que foi arrancado do deserto, né? E dado a ele Jerusalém.
Isaías 33, 24 diz assim: nenhum morador de Jerusalém ficará doente, ficará enfermo, e os pecados de todos serão perdoados. Um verso tão pequeno, mas tão rico e cheio de esperança, de promessa verdadeira, que é para realmente, esse texto aqui realmente é para fortalecer, encorajar, né, o espírito dos servos de Deus. Claro que Jerusalém aqui está se referindo ao povo de Deus, não uma cidade literal, a cidade literal que se encontra lá no Oriente Médio. Claro que não é isso, até porque desde que Jerusalém foi construída por Davi, cerca de quase 1000 anos antes de Cristo, ou seja, há 3000 anos atrás, desde que ela foi construída, que todas as pessoas que passam por Jerusalém, as pessoas adoecem, as pessoas morrem. Jerusalém, na Idade Média, foi a cidade que mais morria gente, todo tipo de doença, de lepra, de todo tipo de doença ali. Então, esse texto não está falando da Jerusalém, né, literal. Essa Jerusalém aqui é uma tipologia. É a cidade eterna de Deus, aonde o Filho de Deus reinará sobre os homens como um rei absoluto. Como diz o texto anterior, num país muito grande. Não é o país de Israel, é o mundo todo, né? Jerusalém tipifica esta cidade composta por pessoas santas, redimidas, que o Senhor as encontrou como se fosse um deserto desolado e as transformou, né, uma nova criatura, como quem transforma um deserto desolado em um vale fértil, rico e cheio de belezas naturais. É disso que ele está falando aqui. Só haverá um lugar onde as pessoas não ficarão doentes, não envelhecerão, não sentirão dor física, nem dor emocional, medo, nada disso. Só haverá, né? Só haverá então ali vida, né? Coragem, saúde, vida eterna, né? Porque ali não haverá morte, dor, sofrimento, nada disso haverá mais. É na Nova Jerusalém, na nova terra que Deus tem preparado o verdadeiro reino eterno, da qual Cristo recebeu o trono para reinar eternamente sobre esta terra. Então, esse texto aqui ele não cabe para Jerusalém. A Jerusalém, cidade lá da nação de Israel, que se encontra hoje no Oriente Médio, onde se encontra hoje o Domo da Rocha, lá no Monte Moriá, onde era o Templo de Salomão. Então, não é dessa Jerusalém que a gente está falando, né? Essa Jerusalém que aí está, ela teve um papel muito importante no passado para a manifestação da glória de Deus. Não estamos aqui diminuindo essa Jerusalém, tentando aqui esquecê-la, jogá-la no esquecimento, dizer que não tem nenhuma importância. Não estamos dizendo isso. Só que o texto bíblico aqui está nos mostrando claramente que estamos falando de uma outra Jerusalém, de uma outra realidade. Mostrando bem claro. E diz mais que os pecados dessas pessoas que foram curadas e que nunca mais irão adoecer ou morrer, se não adoece, não morre, né? Nunca mais vão adoecer e nem morrer, essas pessoas terão, antes de tudo, os seus pecados perdoados, né? Os seus pecados apagados, como diz em outras versões. Pois bem, vejam bem, meus amados irmãos, essa é a grande promessa que é feita para estas pessoas que moram em Jerusalém e que nunca mais verão navios entrando ali para atacar e se, entre aspas, e se entrassem, iriam perder a guerra e iriam deixar toda a sua riqueza ali, né? E se entrasse, esse povo
que viverão nessa segurança, porque Deus é um rei, o Senhor dos exércitos, porque a boca do Senhor dos exércitos disse, o Senhor dos exércitos, aparece aqui no contexto, nesse termo muito forte, ele é quem garante a segurança de Jerusalém. É o Senhor nosso Deus quem garante a nossa segurança hoje. E sabe qual é a grande riqueza que se verão nesses barcos aí? Uma delas, a maior de todas, para quem era um deserto e virou um vale fértil, é justamente o perdão. As riquezas, ao nós olharmos para pecadores que rejeitaram o perdão de Deus, porque nunca se arrependeram das coisas mais que fez, né? E nós que fizemos maldades também, mas nos arrependemos daquilo e nunca mais praticamos essas maldades, aqueles que entrarem por este caminho e receberão o perdão, saberão o valor deste perdão. Conhecerá a glória e o poder da graça de Deus, o quão caro é esse tesouro, o perdão que vem da graça de Deus, dado a cada um de nós. Esses navios são um grande exemplo, né, disto daí. Aqueles que rejeitaram a graça de Deus, o Senhor dará para aqueles que morarão, entre aspas, na Jerusalém espiritual que ele tem hoje. Hoje eu e você podemos participar desta Jerusalém e já ter acesso a esse tesouro. Se nós elegermos Deus, o Senhor nosso Deus, na nossa vida como juiz, como Senhor, como Rei, isso será uma realidade. Que o Senhor nos abençoe e que ilumine a nossa mente para entendermos essa mensagem espiritual.